E depois de deixar o governo, Joaquim Levy deve prestar depoimento na CPI do BNDES na semana que vem. Agora de Brasília, as informações com Antônio Maldonado. O ex-ministro e agora ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy, presta depoimento à CPI da Câmara, que investiga os empréstimos concedidos pelo Banco Estatal na quarta-feira da semana que vem, 26 de junho. Ele será ouvido pelos deputados na condição de testemunha e deve dar esclarecimentos sobre como funciona a gestão do BNDES. O requerimento de convocação de Joaquim Levy foi aprovado no começo de abril, mas ainda não havia uma data para ele comparecer na CPI. Nesta segunda, um dia após Levy pedir demissão, o presidente do colegiado marcou então o depoimento. Membro da CPI, o deputado José Nelto do Podemos de Goiás é um dos que já se prepara para questionar o ex-ministro da Fazenda, de Dilma Rousseff, sobre a experiência que teve no banco e também sobre as razões que o levaram a deixar o cargo. Ele terá o direito de falar a verdade, mostrar o outro lado da moeda, por que que houve a demissão, se houve esse choque, ele não atendendo o que queria o presidente da República, que era abrir a caixa preta do BNDES, porque todos nós queremos que essa caixa preta seja aberta, mostrar a verdade para todo o Brasil. O depoimento de Joaquim Levy foi marcado nesta segunda-feira, logo do início da sessão, onde a CPI do BNDES ouviu o ex-ministro do Planejamento de Lula, Paulo Bernardo. O marido da deputada federal Gleisi Hoffmann foi questionado pelo presidente da comissão, deputado Vanderlei Macris, sobre os empréstimos concedidos pelo Banco Público à Venezuela, Cuba e Moçambique. Esses países juntos devem mais de 2 bilhões de reais ao Brasil, mas Paulo Bernardo acredita que a medida foi acertada. O senhor acha que foi uma decisão correta de governo emprestar para esses países, que hoje mostram claramente a incapacidade de pagamento, em prejuízo da sociedade brasileira? Deputado Vanderlei, obrigado. Olha, eu acho que me parece que nós estamos aqui diante de um embate. Eu vou dizer que foi correto, com base nas avaliações técnicas, na avaliação política da conveniência de... Doutor Paulo Bernardo, era isso que eu queria saber. Se acha que foi correto e faria de novo. A CPI do BNDES tem até 7 de agosto para investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ocorridos entre os anos de 2003 e 2015 e relacionados à internacionalização de empresas brasileiras. Ao fim dos trabalhos, o colegiado pode propor, inclusive, o indiciamento de pessoas que as investigações apontem que cometeram qualquer tipo de ilícito ou cujas atitudes possam ter contribuído para complicar ainda mais a situação do Banco Estatal. De Brasília, Antônio Maldonado. Josias de Souza, começa com você. O que achou da mudança no BNDES? Tem um detalhe que é muito curioso e que acrescenta uma certa picardia a essa mudança. O Gustavo Montezano, que é o novo presidente do BNDES, foi oferecido ao Joaquim Levy como uma opção para compor a diretoria dele. E o Joaquim Levy disse não ao Paulo Guedes, não absorveu esse quadro. Agora, o quadro que ele não absorveu vai virar presidente do banco na sua sucessão. Acho que aí houve um erro na origem, porque o Jair Bolsonaro torceu o nariz para o Levy logo no início, quando o Paulo Guedes o sugeriu para a presidência do BNDES. Dizia que não dava porque já tinha sido secretário do Tesouro do Lula, ministro da Fazenda da Dilma, e o Paulo Guedes insistiu, bancou o Levy e deu no que deu. Acho que na origem teve esse erro. O melhor teria sido escolher alguém que se afinasse já com o Bolsonaro desde então. Agora, o Levy costuma ser uma pessoa elegante, ele foi elegante com a Dilma, que o torpedeou desde que tomou posse como ministro da Fazenda, foi elegante agora também, porque foi incinerado em praça pública e fez uma nota ali anódina, bastante elegante para o Paulo Guedes pedindo demissão. Acho improvável que ele chegue ali na CPI e querendo implodir o governo, ou dizendo coisas que sejam desfavoráveis ao governo. Não é o estilo do Levy. Acho que a CPI vai perder tempo ouvindo o depoimento do Levy. É por aí, Augusto? Eu concordo com o Josias, só queria acrescentar o seguinte: ele, que é um homem realmente elegante, acho que estendeu a elegância dele aos funcionários, diretores do BNDES, e isso resultou em mais uma demonstração de corporativismo explícito. É claro que esse dinheiro torrado pelo BNDES em empréstimos suspeitos, errados,
É claro que isso não envolveu só o presidente da República, o presidente do banco e lá na outra ponta quem recebeu o dinheiro. Isso passa por escalões intermediários. Acho que eu quero saber quem se meteu nesse negócio. Eu quero saber como é que foi autorizada e foram autorizados empréstimos para os chamados campeões nacionais. Eu quero saber quem é que participou de lesões criminosas aí sofridas pelos interesses nacionais, como por exemplo o interminável metrô de Caracas, o Porto de Maré. Eu quero ver os contratos. Agora isso aí fere interesses de empresas e tal. Olha, eu quero a verdade. É isso. Agora precisa ver se isso vai ser exatamente uma caixa preta, porque Joaquim Levy, até correspondendo às expectativas do presidente Bolsonaro, logo de início divulgou a lista dos financiamentos daquelas operações, os valores que foram destinados, detalhes, né? Quem tinha mais. Agora, em relação aos detalhes que comprovam a irregularidade, aí eu acho que é mais uma investigação da CPI, fora também do âmbito do BNDES, e um caso de investigação também pela Justiça, que também é alvo da Lava Jato. Entre os credores, por exemplo, a gente tem o Odebrecht, que agora está entrando um pedido de recuperação judicial. Se der o calote, o BNDES está entre as instituições que vão levar calote. Muitas operações tinham garantia do Tesouro, então toda a estrutura que levou à apresentação desses projetos é que escondia a finalidade lá, o objetivo de desviar recursos de superfaturamento, que não necessariamente contrariava as regras colocadas pelo banco, né? Então os projetos que foram aparecendo foram sendo encaminhados, tecnicamente pode não se aparecer nada. A lista foi divulgada, Paulo Rabelo também fez isso, Silvia Bastos, na época em que ela assumiu a presidência do BNDES, eu conversei com ela a respeito disso, que todo mundo cobrava essa tal lista negra. Ela falou, olha, eu passei todas as informações possíveis para o Ministério Público. Ela falou, estou contribuindo com as investigações, e ela não tinha qualquer ligação política. Eu só quero saber o seguinte, Denis, por exemplo, o Porto de Mariel. Primeiro, por que foi aplicado em Cuba o dinheiro que falta ao Porto de Santos? Quem é que autorizou isso aí? Todos eles. Envolvendo gente do BNDES e fora do BNDES. Segundo, eu quero saber por que tantos benefícios nos contratos. Tanto que eles deram cano, não acontece nada. Cuba deu cano, algumas têm garantia, inclusive, do Tesouro, não é? Então é uma operação muito mais ampla que vai além do BNDES. Exatamente. Então esse que é o grande problema. Você está enganado, Augusto, quando você diz que não acontece nada, acontece sim, vem pro nosso bolso. Exatamente. O Debrecht Zé Cano também, vai ser tudo compartilhado. Agora, em relação ao BNDES, o papel dele, eu acho que agora ele vai estar muito mais focado em privatização. Não é? O novo presidente, o Gustavo Montezano, sai exatamente da área de privatização e de desinvestimento da equipe econômica, vai para lá. Salim Matar, que era o titular, ele não poderia ir porque havia um certo questionamento político, inclusive legal, porque ele participou da campanha do presidente Bolsonaro, então para assumir a presidência do banco poderia trazer problemas, e aí Gustavo Montezano, que é próximo aí da área financeira, ele deve cuidar disso. O BNDES tem participação através do BNDESPAR em várias empresas, a intenção é que isso seja eliminado, né? É o enxugamento da participação do Estado e a devolução daquele dinheiro que o BNDES deve para o governo, ainda alvo das pedaladas fiscais, que é outra irregularidade que também aconteceu, que levou até o impeachment da presidente Dilma. Era um braço financeiro que era usado para estratégias políticas do governo, estratégias econômicas. Então deve mudar agora o direcionamento. O Joaquim Levy tinha uma postura mais técnica e independente. Eu acho que o Gustavo Montezano vai com uma tarefa técnica diferente da que Levy assumiu lá atrás.